Bom dia, pessoal, tudo bem? Para quem não pôde participar da nossa aula síncrona, eu vou deixar essa gravação para que vocês possam, até quem participou, para que vocês possam, de certa forma, acompanhar, né? Quantas vezes forem necessária a explicação. Pessoal, essa semana nós estamos dando início à quarta semana da nossa matéria, praticamente a penúltima semana de aula. Então hoje o professor vai focar na orientação de duas atividades que vocês terão que fazer e nós vamos fazer uma abordagem a respeito dos conteúdos que nós temos. Então está ok? Então o professor vai começar, a falar um pouco com vocês sobre as atividades. Tá? Vamos lá então? Eu vou passar agora para vocês a atividade 6. A atividade 6, pessoal, ela está lá no Moodle, tá? E o que é a atividade 6? A atividade 6, para quem participou já da aula, nós comentamos, eu orientei como que é para ser feito. A atividade 6, literalmente, seria vocês colocarem a mão na massa, tá? Então, nessas 3 primeiras semanas de aula, nós discutimos muito a respeito das teorias, né? A respeito da estruturação teórica, da fundamentação teórica, a respeito de todos os conteúdos da avaliação de impactos ambientais. Agora chegou a parte prática, tá? A atividade dessa semana, vocês vão então entender como que nós faremos os preenchimentos do EIA-RIMA, tá? Então aqui na atividade, vocês podem perceber, nós temos um quadro que traz o resumo do preenchimento básico do relatório de impactos ambientais, de estudos ambientais, que é o EIA-RIMA. Então, literalmente, a atividade de hoje, nós vamos nos pautar na orientação desses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 critérios básicos, né? Então tá aqui, observe o modelo de formulário abaixo. O EIA-RIMA deve conter as seguintes informações básicas. Então o EIA-RIMA, no sentido que está sendo estruturado aqui, é mais para aquele empreendedor, aquele fazendeiro, aquele pecuarista que dentro da sua propriedade rural ele quer criar um empreendimento. Então vamos supor que o profissional ele trabalha mais com a parte de pecuária, gado de corte, vaca leiteira, mas ele quer trabalhar com viveiro de mudas. Ele quer trabalhar com eucalipto, né? Principalmente agora no nosso estado, que está tendo uma expansão, né? Considerado um estado referência na produção de celulose e de papel, né? Devido a Suzano, a antiga Fibria, Eldorado e agora mais uma vinda da multinacional. Então é literalmente natural que alguns pecuaristas podem também aproveitar suas áreas, né, para a produção de viveiros, de mudas silvestres, de mudas de eucalipto para venda para essas multinacionais. Então, como preencher um relatório de EIA-RIMA? Primeiro, nós temos que colocar as informações gerais. O que é informação geral? Identificar a propriedade, se é uma propriedade rural, fazenda, sítio São Francisco, fazenda Nossa Senhora Aparecida, fazenda São Lucas. Então você identifica o nome da propriedade, né? Ou da área que vai se montar o empreendimento. Você localiza que rodovia que está, né? Que quilômetro que está, né? Você informa de uma maneira sintetizada um pouco a respeito do empreendimento que vai ser instalado naquele local, tá? É óbvio que você dá continuidade na caracterização do empreendimento. Então, se vai ser um laticínio, se vai ser um viveiro de muda, se vai ser um tanque de piscicultura, tem que ser muito bem detalhado, bem descrito qual vai ser a atividade. Então, você coloca na caracterização do empreendimento. Depois a área de influência, ou seja, qual que é a área da propriedade rural e qual que é a área destinada para a construção daquele empreendimento, né? Se é um viveiro, se é um laticínio, se é uma empresa de suco, de polpa, não importa, qualquer que for a atividade você tem que colocar. Agora entra a parte mais ambiental, né? Então, os 3 primeiros itens é mais uma caracterização da estrutura que vai ser desenvolvida naquele local, naquele empreendimento, né?
Se for muitas vezes uma situação de sinistro, de impactos ambientais, é uma outra orientação que eu vou passar para vocês. Diagnóstico ambiental. Caracterização ambiental da área antes da implantação do empreendimento e após a implantação do empreendimento. Então, no diagnóstico ambiental, você vai colocar informações de como que é a área, informações topográficas, informações ambientais, que tipo de espécie que tem, se você vai ter que tirar alguma espécie, se você vai recompor depois, se você vai plantar depois. Você vai falar sobre a dimensão estrutural, tamanho do viveiro, tamanho do empreendimento. Você acaba colocando aqui quais são o local onde ele está sendo instalado, se é uma área de pastagem, se é uma área próxima de uma nascente, né? Se é uma área próxima de um rio, se você vai ter que fazer uma escavação, se você não vai ter, que tipo que é o solo. Então você vai falar se é uma área de planície, de planalto, se é uma área muitas vezes que não tem alterações. Então você acaba fazendo um levantamento de informações da área ambiental, tá? E depois do empreendimento, como que ela vai ficar. A qualidade ambiental expõe as interações e descreve as interrelações entre os componentes bióticos, abióticos e antrópicos. Ou seja, a qualidade ambiental você vai falar sobre a estrutura da fazenda, a estrutura da área, se tem animais silvestres, se há presença de visitas de animais silvestres. Você pode fazer um levantamento florístico, né, um levantamento da flora, quais são as espécies que predominam na área. Então você vai colocar informações que vai trazer, de certa forma, uma caracterização ambiental da área onde vai ser instalada, né? É como se fosse um inventário. Você vai fazer uma descrição do que tem no local. Fatores ambientais, é interessante você pôr, né? Como que vai ser executado esse empreendimento e quais são os possíveis, digamos assim, danos que podem ocasionar, né? E quais são esses danos? É bom você colocar, né? Viveiro, se o viveiro vai ter coleta de material descartável, né? Por exemplo, se você vai utilizar agrotóxico, herbicida, como que vai ser essa orientação para esse descarte? Se vai trazer algum dano ao meio ambiente, se não vai. Então tudo isso você acaba colocando as informações no EIA-RIMA. Depois você parte para uma análise dos impactos ambientais, né? Quais são os possíveis danos que pode gerar com esse empreendimento naquele local. E lógico, né? Sempre além dos danos, é interessante você também colocar no relatório do EIA-RIMA informações que, se tiver alguma alteração, algum prejuízo ambiental, quais são as ações mitigadoras, ou seja, o que vocês vão fazer para evitar esses danos. Tudo isso compõe o relatório de EIA-RIMA, como nós já vimos nas aulas anteriores, nos vídeos e nos documentários, tá? A atividade dessa semana também, ela traz uma questão não apenas de você pedir para que o empreendimento venha funcionar, mas também fazer um trabalho de fiscalização. É muito importante vocês conhecerem, né, a questão de chegar numa área de desmatamento, de queimada, de prejuízo ambiental e você tirar informações, extrair informações, fazer o diagnóstico ambiental. Lembra que diagnóstico tem a ver muitas vezes com caracterização, né? O médico, ele faz um diagnóstico do paciente daquilo que ele vê, daquilo que ele percebe. A qualidade ambiental, quais são as estruturas da fauna, da flora que tem naquele local, né? Quais são os impactos ambientais que você está vendo, se é o impacto, como nós já estudamos nas aulas teóricas, que tipo de impacto que entra naquele critério de classificação. Então tudo isso compõe a atividade dessa semana. Vamos aprofundar um pouco mais na atividade, tá? Aqui o professor colocou algumas atividades ligadas ao setor florestal, né? Então, ó, para a realização desta atividade, observem as atividades de empreendimentos abaixo. Então, aqui o professor colocou uma atividade florestal madeireira legalizada, uma atividade florestal na produção de mudas silvestres, ou seja, instalação de um viveiro em uma propriedade rural, ou até muitas vezes em uma propriedade
mais próximo da cidade, do perímetro urbano, mas é numa área rural. A atividade do plantio de eucalipto para a produção de celulose, papel e madeira. E também uma atividade que está em expansão no nosso estado, que é a seringueira, a produção e extração de látex, né? A atividade silvopastoril. Para a realização dessa atividade 6, você vai escolher uma dessas atividades e vai colocar algumas informações nessas linhas, né? Nessa tabela aqui que o professor fez unitária para vocês. Imita ou faz a simulação de um relatório do IARIMA. Então você vai pôr para o professor no item 1 a atividade escolhida, a vantagem desse setor que você escolheu, um desses setores que o professor passou aqui, ó. Escolha um para você começar então a fazer a sua introdução do relatório de impactos ambientais, do EIA-RIMA, tá? Depois você vai colocar as desvantagens desse setor que você escolheu. Se não tiver desvantagem nenhuma, não precisa colocar, isso aqui é só uma introdução, né? Então colocou a área que você escolheu, a vantagem desse setor, as desvantagens, não é obrigatório preencher, se não você acha que não tem, se você pesquisou que não tem. O diagnóstico ambiental, ou seja, você vai ter que colocar, pode até olhar, tá pessoal, a própria imagem do que vocês estão vendo, ó, se é uma área florestal, se é uma área florestal plantada ou silvestre, quais são as estruturas que você está visualizando nas imagens, ó. Então isso você vai colocar no seu relatório. Vocês têm total liberdade de pegar exemplos, né, na internet de introdução de EIA-RIMA, né, das possíveis informações que você extrair. O professor está colocando vídeos e documentários e material teórico também. Lógico, depois que você faz toda a informação, né, ambiental, onde que é a área, a respeito das espécies florestais que tem, informações da topografia, se é uma área de terreno linear, se é uma área de planalto planície, se tem nascente, se tem rios, se tem área de proteção ambiental perto, você vai colocar aqui no diagnóstico. Possíveis impactos ambientais, ou seja, as atividades que vocês visualizaram anteriormente, elas trazem impactos ambientais? Sim, coloque qual é. Não traz, não coloque. E as ações mitigadoras, ou seja, o que é importante você sempre relatar, né? Vamos supor, a atividade agro-silvopastoril traz impacto ambiental? Traz. Quais são? Coloca lá no preenchimento. A alta concentração de gás metano, tá? Qual a forma de nós evitarmos essa concentração de gás metano? Aí você coloca nas ações mitigadoras, tá certo? No item 2, você já vai literalmente preencher um relatorinho, né? Ele imita muito o relatório do EIA-RIMA, é uma simulação que está relacionado a esse resumo que o professor colocou, tá? Deixa eu subir aqui para vocês verem com calma. Olha lá. Então, o item 2, você vai, na verdade, se orientar e se pautar por essas informações do quadro de resumo de EIA-RIMA. Então, aqui é uma atividade, como eu coloquei no início, para pôr vocês com a mão na massa. Ou seja, vocês vão escolher uma dessas atividades e vai colocar algumas informações que iria compor o relatório de EIA-RIMA, né? Então nós já estudamos bastante teoria e vocês agora vão tentar estruturar para mim ou fazer uma simulação desse protótipo de relatório de EIA-RIMA, tá? Qualquer dúvida, eu sei que vai surgir dúvidas, né? Na nossa aula síncrona, os alunos que participaram falam, professor, qualquer coisa, senhor, eu me coloquei, né, à disposição para ajudá-los, né? Eu percebi que é algo novo, né? Que é um desafio, porque vocês nunca preencheram, não sabem como preencher, mas assim, através das orientações, através da pesquisa na internet, através do material que eu já deixei disponível no Moodle, e lógico, né, pessoal, vocês podem contar comigo para orientações de como vocês irão preencher da melhor maneira possível esses dois exercícios. Mas lembrem, os dois exercícios, basta você focar em apenas uma única atividade. Então vamos supor que você vai
preencher um relatório de EIA-RIMA para instalar um plantio de seringueira e extração do látex. Então é óbvio, você vai focar somente nesse empreendimento ou nesse setor florestal, que é a implantação no seringal, né? Então vocês podem ter acesso ao Google e vai preencher cada item desse daqui, a vantagem do setor, a desvantagem do setor, fazer um diagnóstico ambiental de como seria a área desse plantio, né? Quais são as exigências desse plantio, se é uma planta muito exigente, se não é uma planta, se você vai deixar corredor ecológico, se você vai deixar uma área de preservação ambiental, de conservação ambiental próximo desse seringal, qual o objetivo disso, se é para extrair, para trazer mais animais para recompor a fauna, enfim. O que vocês colocarem vai ser lido e vai ser aproveitado, vocês podem ter certeza. Essa então é a atividade 6. Vamos agora para a atividade 7. A atividade 7, ela é uma atividade onde vocês vão ter que responder 4 itens e ela também está valendo 4. Então a atividade 6 vale 4, a atividade 7 vale 4 e o diário de bordo que eu aprendi durante a semana vale 2. Para dar um total aí de, no máximo, 10 durante a semana, tá? Então, literalmente, a atividade 7 tá assim, ó. De acordo com o e-book do Ministério do Meio Ambiente, na página 47, o que é licenciamento ambiental? Pergunta 2. De acordo com o e-book do Ministério do Meio Ambiente, na página 47, os principais instrumentos legais que regem o licenciamento ambiental. Vocês estão observando que o professor colocou páginas. Por quê? Para fazer a atividade 7, vocês vão utilizar esse livro aqui. Ó, esse livro ele está no Moodle, Procedimentos de Licenciamento Ambiental do Brasil. Então ele é um e-book, ele é um livro em PDF, tem 500 e poucas páginas, e ele fala toda a estrutura de licenciamento ambiental, né? De avaliação de impactos ambientais. Então aqui, ó, esse material vai estar disponível. Vamos ver se eu coloco na página 47, né? 47 aqui. Olha lá. Ó. Olha lá. É aqui que vocês vão olhar. Então na página 47 está falando o que é licenciamento ambiental. Na página 47 está falando sobre os instrumentos legais que são as leis. Então para fazer a atividade 7, vocês vão literalmente olhar esse material, tá? Esse material aqui com essa capa, ou seja, é um e-book que ensina os procedimentos básicos para fazer o licenciamento ambiental. Muito tranquilo para trabalhar essa atividade, tá? Não tem erro. Então a atividade 7 é só vocês irem na página 47, responde a 1 e a 2, e na página 243 vocês respondem a 3 e a 4. Então a atividade 7 tem 4 perguntinhas básicas e já tem a fonte onde vocês vão pesquisar, que é um livro do próprio Ministério do Meio Ambiente. Então a atividade 7 está bem tranquila, bem fácil, porque o professor já está até colocando a página para você só ir lá e pesquisar, fazer uma síntese ou um resumo se necessário for. A atividade 6 já é uma atividade que literalmente é como se fosse meio que uma prova. Por quê? Porque é uma prova prática, né? Então assim, literalmente vocês estão sendo desafiados a preencher um relatório, a buscar informações na internet, nos documentários, nas videoaulas que eu vou pôr, para que vocês tenham uma certa noção e para que até eu treine em vocês um parecer técnico, né? Vocês têm que ter também essa visão técnica, não só a visão acadêmica, né? Então aqui literalmente é uma simulação. Se vocês já fossem engenheiro florestal e estivesse diante de uma situação dessa, de preencher o CAR, Cadastro Ambiental, de preencher o relatório de EIA-RIMA, são essas informações básicas que vocês terão que compor esses formulários de preenchimento, né? Se você for não um consultor
trabalhar no escritório, numa empresa de consultoria florestal, se vocês fossem fiscal de uma prefeitura, fiscal de um órgão público, vocês também vão ter que chegar numa área e verificar qual foi o dano ambiental, qual foi o impacto ambiental, se ele é grave, se ele é leve, né? Então é interessante treinar esse aspecto mais prático de vocês, tá bom? Bom, vamos para a nossa aula de hoje. O professor já explicou então as atividades. Então nós já vimos desde a semana passada o que é o impacto ambiental e quais são as suas funções. Então é um instrumento administrativo, funcional, tá? Literalmente ele funciona, ele está sempre amparado pela legislação, isso nós vamos visualizar. Por quê? Literalmente, quando nós estudamos impactos ambientais, nós também estamos falando de leis. Então, o que é o EIA-RIMA, ou o AIA, ou o EIA? São relatórios feitos por uma equipe técnica, e esse relatório é que vai acusar se teve um crime ambiental, se não teve um crime ambiental, muitas vezes para um juiz ou para um promotor ambiental. É através desses relatórios feitos por uma equipe técnica que vai sair multas, que vai sair autorizações e decisões judiciais, né? Se vai realmente ser propagado na mídia que tal empresa ocasionou impacto, que não ocasionou, qual a gravidade desse impacto, o que essa empresa vai fazer para recuperar. Então é muito comum na esfera legal você ter relatórios que comprovem que houve um crime ambiental, né? Não é somente o juiz e o promotor que vai decidir, eles vão ler todo um processo de acusação em respeito de um crime ambiental. Então aqui sempre é interessante nós lembrarmos no diagnóstico dos elementos ambientais. Ou seja, diagnóstico é você fazer o levantamento de informações da área que foi impactada ou da área que você vai querer fazer um empreendimento, né? Analisar esses impactos ambientais, quais foram os danos ambientais, o que gerou de dano, né? Igual essa imagem aqui tem um buraco aqui feito por desmatamento. Em volta está toda a flora, né, a fitogeografia e fitofisionomia recomposta, mas tem um grande aspecto aqui que demonstra para a gente que houve um crime ambiental. Se essa é uma área que não tem dono, digamos assim, não é um empreendimento, é uma área de planta silvestre, é um ecossistema, é um bioma, é uma área de proteção e conservação ambiental, enfim, gera-se crime ambiental. Então é interessante nós caracterizarmos, fazer análise do impacto ambiental. Foi uma queimada? Foi um desmatamento? Houve liberação de produtos químicos, poluentes? Não houve? E todas essas informações têm que compor o relatório do EIA-RIMA, como nós já vimos. Definição e medidas de proposição mitigadoras, ou seja, o que vai ser feito, né? Quais são as medidas compensatórias? Se uma empresa impactou, se um pecuarista, se um fazendeiro impactou, o que ele vai fazer para compensar? O que ele vai fazer para, literalmente, recompor aquele dano que ele ocasionou? Muitas vezes, trabalhar com recuperação de áreas degradadas ou muitas vezes áreas que foram perturbadas, né? Nós já vimos na aula passada, vale a pena a gente ver novamente. A degradada é quando tem um distúrbio muito intenso e não consegue regenerar sozinho. A área perturbada, ela consegue regenerar. E para isso, o que nós temos que ter? O tempo, como nós já vimos na aula, né, anterior. O ΔT, o tempo é muito importante para você dar a capacidade de regeneração, a capacidade regenerativa da recomposição do meio ambiente, me faltou a palavra. Então a sucessão ecológica ela pode acontecer tanto na parte terrestre como na parte aquática, né? Vamos imaginar que aqui nesse ecossistema houve a liberação de poluentes químicos. Então vai ter um tempo para recuperar isso, né? Para diluir esse contaminante, se é que é possível. Qual que é o tempo de recuperação de um tanque, de um lago, de um açude, de um rio que foi impactado por metal pesado, por organoclorado ou qualquer outra substância química tóxica, né? Qual que vai ser o tempo para recuperar a concentração de oxigênio, de CO2? Tudo leva-se um tempo. A mesma coisa para recompor a flora de um ecossistema terrestre.
Para que os animais voltem para esse habitat, tem que ter comida, tem que sentir segurança. Então leva-se muito tempo recuperar. Aqui nós estamos observando alguns projetos de recuperação, né? Recuperação de um córrego, né? Aqui foi totalmente desmatado, estava ocasionando assoreamento, e agora você já vê que com 2, 3 anos já começa a regenerar. Aqui nós temos o plantio de uma área que foi também desmatada dentro de uma propriedade rural, e aí o trabalho de recuperação. Observe que tem um certo distanciamento entre as mudas, né? Nós já estudamos isso. É algo racional, tem que ser planejado, plantado. Então, todas essas imagens aqui mostram para a gente a capacidade de recuperação, de recomposição da flora e da fauna e da topografia e da fitogeografia, fitofisionomia do local. Aqui, ó, uma figura mostra para a gente, né, as áreas que foram aí, digamos assim, que teve um certo desmatamento, e com o tempo é interessante fazer uma recuperação dessa área, né? Essa área antes ela era toda composta por um aspecto de recomposição da fauna, né? E da flora. Olha aqui, 1975, uma área totalmente degradada, e 2007, 2008, totalmente regenerada. Então isso é um aspecto muito positivo. Nós mostramos para você essas imagens de satélite, né? Geoprocessamento, que mostra a capacidade regenerativa do meio ambiente. E isso é, na verdade, princípio e fundamentos básicos que a gente estuda lá na sucessão ecológica, né? Então aqui nós temos, ó, uma área onde está num estágio de semeadura, de regeneração, né? De recuperação dessa área que foi impactada, e aqui a produção das mudas, né? As mudas já com certo tamanho. Aqui, na verdade, é um estudo, né? É uma área, né? Um teste, é um experimento que os pesquisadores estão vendo sobre o tempo de regeneração. Bom, nessa semana então, o foco é mais orientar vocês a respeito das atividades. Nós estamos praticamente na última semana de execução da nossa disciplina. Toda a parte teórica já foi colocada para vocês. Hoje, quem participou da aula, nós podemos discutir a respeito dos conteúdos, né? Aqui é só um vídeo para que o professor deixe uma orientação para aqueles que não puderam estar conosco na aula síncrona dessa semana, tá? Eu vou sair aqui da apresentação e lembrando a vocês que nós temos então a atividade 6, que literalmente vai colocar vocês, vai desafiar vocês a preencher um relatório de IARIMA, né? Com algumas informações, lógico, são informações focadas em uma dessas atividades, é uma simulação, nós vamos simular o preenchimento de um relatório, tá? E na atividade 7, você vai se pautar no livro do Ministério do Meio Ambiente, definindo, né, o que é licenciamento ambiental, quais são os amparos legais e quais as orientações específico para o nosso estado do Mato Grosso do Sul. O professor, pessoal, vai finalizar essa gravação. Já está dando aí o tempo disponível que eu tenho no YouTube, e qualquer coisa eu estou no WhatsApp para atender vocês, para ajudar vocês. Assistam também os links que eu deixei no Moodle, tenham acesso aos material de apoio, né? Eu vou colocar mais artigos, nós já temos 2 livros que vocês poderão utilizar. Nós temos 2 atividades, nós temos essa videoaula, uma orientação, na verdade, para aqueles que não puderam estar conosco na aula síncrona. Eu sempre digo que é muito bom vocês virem para a aula síncrona, para a gente gerar discussão, para a gente interagir, para a gente estudar junto. Mas mesmo assim eu sempre faço, né, uma gravação de uma orientação do conteúdo da semana e das atividades da semana. Qualquer coisa me chame, eu estou à disposição, tá ok? Tudo de bom para vocês aí. Um abraço.